E aquilo que você falou, né, de, tudo bem, a gente tá conversando, eu, por exemplo, há 7 meses não bebo. Não que eu tava no processo até de beber um pouquinho mais, enfim, essa pandemia, tomar uma cerveja e tal. E eu resolvi não beber. Né, pra todo mundo, né? E eu resolvi não beber. E me fez muito bem. Então, assim, é uma coisa que eu acho que primeiro aquilo que a gente tava conversando antes, de você... a cabeça que para mim sempre funcionou muito, é o seu guia, assim, você fala assim, eu vou fazer, eu tô com vontade e funciona. Então, acho que mesmo um processo de alimentação, eu acho que você tem que realmente querer. Vai ser doído? Tudo é doído. Sim. Porque o gostoso é você comer um pudim, é gostoso. Comer uma picanha, mas sempre é bom. Não que eu sou a favor, assim, o excesso tudo mata, né? Faz mal. Então, assim, quer comer, coma, mas e procurar alternativas. Eu vou realmente saindo dessa conversa, não, porque a gente precisa a gente vive sempre na mesma e entra num ciclo automático. Nocivo. Além disso, que você não percebe, você não sabe. Você hoje que tem toda uma estrutura, um conhecimento, um jornal, que a gente está conversando, tem o lance da sustentabilidade, da biodinâmica, do orgânico. Só o bate-papo um pouquinho que a gente teve, dá para ter uma noção gigantesca. Mas a gente, fora, infelizmente ainda não, o acesso, senão não é pessoas como você... Não chega, né? Não chega. Tá na escola. Não, exatamente. Ainda. Infelizmente, ainda. Então, assim, é legal ter essa informação. Tem que ter essa informação para a gente começar a abrir e ter essas possibilidades que eu nunca, não sabia que existia macarrão de milho. Olha que legal. E você vai falar, a maior parte das pessoas pode falar assim, quem tá assistindo, falar, mas esse macarrão deve ser horrível. É a primeira coisa que você pensa quando você vai comprar um macarrão que não é de farinha de trigo. Mas prova primeiro. Prova primeiro, porque não você sente o mesmo sabor, isso é o que é mais interessante no processo do macarrão. O arroz não teve um substituto, então eu tô sem arroz mesmo, já faz bastante tempo, vai completar 1 ano. Você gostava de arroz? Pra mim é bastante tempo, né, 1 ano, porque imagina, 39 anos comendo normal. Eu gostava, mas assim, na verdade, vou te falar, você falou agora, né, a gente não sabe. Eu não uso esse caminho, mas eu vou usar aqui com você pra te dar exemplo. Se eu falar pra você, Glauber, você prefere dar uma maçã pro Theo, seu filho, com veneno ou uma sem veneno? Sem veneno. Não é óbvio? Óbvio. Se você estiver no supermercado e tiver escrito maçã com veneno e maçã sem veneno. Vou nascer veneno. Você vai pegar igual a Eva? Não, você vai pegar sem veneno. É só isso que a gente tem que fazer. Só que essa é uma comunicação agressiva, né? Sim. Ela é verdadeira, ela é verdadeira, não é agressiva, tá? Mas ela é considerada pela indústria do veneno, do agrotóxico, como agressiva. Ela é considerada, claro, porque... pela indústria do agrotóxico. Porque quando eu falo isso pra você, se você chegar amanhã na feira ou no mercado e tiver dividido com veneno sem veneno, você não vai mais comprar, ninguém vai comprar com veneno. O alimento com agrotóxico vai ficar encalhado ali, parado, óbvio. Então... Deveria, né? Deveria, isso que a gente... Mas por quê? E aí o que vai acontecer? Você vai falar, mas você vai prejudicar? Não, você vai fazer com que aquele empresário, aquele produtor faça a transição para o orgânico. Isso. Porque antes ele podia falar que não dava para fazer isso, que era caro, que ele ia acabar com a lavoura dele porque era caro, porque ele... E hoje está comprovado que não. Qualquer produtor pode fazer a transição. Ela é complexa, ela demanda um investimento. Sim, e se o Estado olhar para isso, ele pode colaborar com esses bilhões de empréstimos para o agropop. Se for um agropop orgânico, um agropop biodinâmico, a população ganha o dinheiro que vai para esses investimentos, o dinheiro público, as políticas públicas, vem do nosso bolso. Sim. Então é justo, isso seria mais justo com a gente que está comprando esse alimento. Mas isso é tido como uma linguagem agressiva. Então a gente não fala dessa forma. Brasil. A gente só conta que existe hoje uma possibilidade de você comprar um alimento limpo, de você comprar o alimento sem agrotóxico. Existe é importante falar isso rápido assim também, não vamos entrar muito no jogo político porque ele nos deixa refém na maior parte das vezes, mas falar de política e falar do agrotóxico é importante hoje porque eles estão tentando é um projeto de lei que está tentando alterar a nomenclatura.
de agrotóxico, por causa da palavra tóxico, que mesmo sendo muito clara e objetiva, a nossa população ainda não se liga de que é veneno mesmo, de que é cancerígeno, de que vai te causar muitos problemas e segue comprando. Eles estão tentando trocar por... que na verdade também é uma palavra negativa, mas ela tem um menor impacto do que agrotóxico. E aí, como é que a gente pode fazer um jornalismo sem atacar o outro, né? Um jornalismo pacífico, porque eu não tenho interesse em prejudicar o produtor que produz com agrotóxico. Claro que não. Sim. A gente está vivendo a mesma economia, a gente está vivendo o mesmo país, né? A gente produz muitos grãos. Sim. Mas eu tenho interesse de que ele não seja o único a comercializar grãos para a população brasileira. Tem que ter. Porque não seria justo. Sim. Quando os meninos estavam falando, né? O Vini estava contando que ele sentia sabor diferente quando ele era pequeno. Do mesmo alimento que ele come hoje e não sente esse sabor, por que ele não sente? Porque antes o alimento era mais puro. Na época das nossas avós, muito do que a gente comia vinha do quintal, né? Isso. Não que tenha que vir, porque a gente vive hoje num mundo muito mais dinâmico. É cidade, né? Então dificilmente você tem espaço, mas você pode colocar o seu dinheiro numa produção limpa e colocar para dentro do seu corpo aquele alimento. Não tem desculpa. Quando você sabe que aquele alimento existe. Quando aquele alimento está à sua disposição. Porque também, antigamente, o orgânico era algo para elite, porque era difícil de achar. 5 anos ou mais? Olha, os orgânicos existem no Brasil como orgânicos há 35, 40 anos. O movimento biodinâmico, de produção biodinâmica, sempre existiu há centenas de anos no mundo. Sempre. A gente vem disso, né? É que a gente foi destruindo o processo. Mas o processo natural da terra... Ser biodinâmico é respeitar o ambiente, o ecossistema onde você planta, como o primeiro produtor que ocupou essa terra, o planeta Terra. O primeiro produtor do planeta Terra, independente de que região ele estava, ele tinha as ferramentas tóxicas que a gente tem hoje para colocar no solo? Não. Claro que não. Então ele tinha que produzir com recurso do próprio local. Daquele local. O biodinâmico é isso, é um alimento extremamente... Ele é orgânico por natureza, ele tem que ser, mas ele é um pouco mais do que orgânico, porque o processo de plantio e colheita, o que acontece na fazenda, na lavoura, é totalmente limpo, puro. Feito ali mesmo, dos próprios recursos. Está interferindo, que não é... entre falar em misticismo e místico, né? A gente tem... Não precisa ter tabus para falar disso, porque a gente está falando de um processo biológico, físico, que é a interferência da lua e do sol. Que se usava antigamente. Isso. O biodinâmico usa é um calendário, né? Solar e lunar. É lindo, é belíssimo. E aí tem fazendas que usam os cristais. O café que você vai provar hoje, essa fazenda do Espírito Santo, eles são os primeiros pioneiros na produção do biodinâmico de um café robusta. A gente tem o café arábica, que está aqui no Brasil, veio da África, está aqui há mais de 300 anos, mas a gente tem o robusta, que é tão antigo quanto, mas só chegou a 100 anos aqui. E essa família produz esse café de forma biodinâmica. Consorciado, que é o consórcio que a gente fala. No mesmo lugar que você planta café, você vai ouvir muito falar daqui pra frente em agrofloresta. O que significa isso? É um lugar onde só tinha banana e hoje tem banana, cacau. É uma floresta no mesmo ambiente. Isso é extremamente rico, é extremamente potente pro nutriente de tudo que você tá plantando. É super legal. Você imagina o que vai ter a diversidade tudo ali. E aí a gente tem uma aula de a importância das ovelhas, do animal, no processo do cultivo de um café. Aí quando você fala em café, é muito doido falar isso, mas não vou te perguntar qual café que você toma. Não, eu falo. Mas, quando a gente vai no mercado comprar um café, a maior parte dos cafés que estão muito acessíveis pra gente... Melita, patrocina aí. Você sabia que os cafés, a maior parte dos cafés hoje, que a gente tem acesso fácil, por enquanto, eles são os cafés do comércio para a maior parte da população, né? Os de prateleira, digamos assim. Eles têm muitos defeitos. Sabia que o café não pode ser escuro? O pó de café, eu achava, que quanto mais escuro fosse o pó, mais
forte o café seria? Na verdade, eu não sei, meu pai uma vez comentou, não sei se é verdade, ele trabalhava numa empresa que fazia embalagens para carne, para café, e eu sei que existia na época, o café não é 100% café, tem uma porcentagem que se pode misturar com grãos, não é isso? Pode. Então, agora, prepare-se. É isso mesmo? Eu não ia falar. Não, bora? Você tá me provocando. Não, o canal é Porque livre. isso, assim, as pessoas acham que a gente tá comprando briga, né? Não. Mas você sabe que isso é proibido, isso não pode. Como é que... Mas como não é que tinha o cara isso? ainda tem os cafés de prateleira? Uma porcentagem, você pode moer outras coisas, né? Você não pode. Mas eles fazem. É o café que tem pau, que tem broca. Broca é um bicho. Que gostoso. Por isso a gente toma broca. Ai, que delicinha o café, ela. Delicinha o café. Nossa. Isso, nossa. Dói na alma do estômago. Eu tomo muito café. Eu também. Nossa, agora você imagina café. Pra mim, que sou jornalista, que tomei café a vida inteira e muito café de balde, né? A gente Eu não sabia de nada disso. Nada disso. Quando você começa a entender que você vai para um laboratório para olhar, você fala, não é possível. Aí você é pedra, é pau, é a broca, é uma mistura. O café não é puro. E aí a torra dele é excessiva. O café é queimado. Aquele café que tem defeito é o café que vai para a maior parte da população. Gente? Então, pra gente que não entende de café, porque... Então, é tudo muito complicado. Mas não vamos ser desagradáveis com essa indústria do café de prateleira de hoje. Sim. Vamos voltar a falar do bom café. O café na torra certa, o café bom, ele vai te entregar um equilíbrio para o seu dia diferente. E você, quando você troca, talvez você não perceba rapidamente isso, porque somos um povo que toma muito café. Sim. Então, se você troca um café pelo outro hoje, você vai falar o sabor, né? Você pode até sentir a diferença, mas eu acho difícil porque o paladar você vai sentir mesmo se você insistir. Tá. Hoje você vai sair com um kit daqui, que eu vou te propor, você e o Vini, a irem se provocando a provar essas coisas. Legal. Para vocês entenderem como é que vocês estão se sentindo no dia a dia. Não tem mágica. A gente só tá falando o seguinte, lá na frente, quando você tiver 70, 50 anos, sua vida vai ser diferente. Você vai ter mais saúde do que você tem hoje. E aí a gente vai provocar um outro assunto, que é a questão do meio ambiente. A gente sabe que o meio ambiente está pedindo socorro, gritando, só que a gente não está conseguindo perceber. Sim. Porque na nossa vida não está faltando nada. Na verdade, é fato que você vê, por exemplo, os nossos avós viveram muito mais anos. Minha avó morreu com 90 e poucos anos, mas a alimentação realmente era diferente. Eles não tinham acesso aos fast food da vida, a essas... Claro, depois foi com a mudança, revolução, não teve jeito, mas assim, meus avós moraram na fazenda, então assim, era a banha do porco, que não era óleo, então assim, a qualidade realmente é diferente do que hoje, então o orgânico vem para tentar resgatar aquilo que a gente vivia há 60 anos atrás, sei lá. É um resgate além da natureza. Que é o principal. Que é o principal. Porque vai ficar para gerações isso. Isso. Porque por mais papo de maluco que pareça, dependendo de quem estiver ouvindo a gente, não é para todo mundo mais papo de maluco, mas para muita gente ainda é. A espécie humana não consegue viver sem isso aqui. Se a gente não tiver esse ecossistema funcionando íntegro, a gente não tem vida. Sim. E é uma questão de tempo, ponto. E esse tempo já está demarcado pelos cientistas. Então, sim, a gente tem que se preocupar de uma forma geral. Agora, também tenho notícia boa, assim, em relação à indústria. Porque as pessoas falam muito mal da indústria o tempo todo, né? Você vai levar meu jornal, você vai ver aí vários exemplos. Mas eu queria te dar alguns. Sabe o famoso Guaraná, que todo mundo adora? Sim. E que a gente mais conhece pela Ambev, que é o Guaraná Antártica? Ele está nesse exato momento que a gente está conversando. A gente está com a equipe de técnicos do nosso grupo de produtores nacionais de orgânicos, trabalhando para transformar o Guaraná em Guaraná orgânico. Sério? A gente já tem outras marcas, várias marcas gostosas de Guaraná orgânico, mas as mais famosas da indústria vão passar a ser orgânico. Não tá brincando. A gente tem a Nestlé, que já tem o leitinho e as papinhas de criança orgânicos certificados. Totalmente. A gente vai vir com o cacau do chocolate certificado, a Copenhague é uma marca cara, mas ela já tem, a Nestlé vai vir com esse chocolate. A gente tem vários exemplos de empresas que já estão caminhando para o orgânico. E aí eu te pergunto, por quê? Porque não tem como não fazer. É isso que eu ia falar, é uma realidade que... Duas vertentes. Uma realidade econômica, porque se você não tiver um produto orgânico no futuro, a sua prateleira vai ficar lá. E vai ter que acontecer isso, vai ter que acontecer um certo... Vai ter. A população mundial, mas principalmente a brasileira,
está começando a receber informação. Então, as situações que não existiam antes começaram a existir. As crianças estão recebendo isso na escola. E vai começar a reclamar, vai começar a pedir. Vão começar a ler ingrediente, vão começar a pedir. Então, a indústria não pode deixar de vender o seu produto. Então, ela está correndo atrás. A gente tem cervejas hoje da Colorado, da Ambev. Acho que eu vi. Você viu? Orgânico. Eu vi em algum lugar, vi sim. A Índigo já é orgânica. Cerveja vê, né? É impressionante. Não tem problema. Né? Não, que seja pela cerveja. Sim. A gente precisa começar essa história de algum jeito, né? Sim. E assim, começa com quem? Com quem vai lá e compra, né? Quem tem o poder de compra. Então, na sua casa, quem faz compra? É essa pessoa que decide o que você vai comer em primeiro lugar. Em segundo lugar, é você mesmo, que pega com a sua própria mão e come.